Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa é uma técnica que vai nos ajudar a entender melhor os algoritmos. Tá? Nós propusemos uma metodologia de desenvolvimento de algoritmos que parte de um problema, que a gente tem que entender esse problema, depois a gente tem que definir as partes do problema, que são as entradas, o processamento e a saída, e a partir desse entendimento e desses componentes, a gente faz a primeira escrita do algoritmo na chamada descrição narrativa. E depois a gente transforma essa descrição narrativa num pseudocódigo e testa esse pseudocódigo. Então, através dessa metodologia, a gente pega um problema, tá, e transforma ele num algoritmo testado. Não é simples fazer isso. Isso é complicado, precisa de bastante treinamento e conhecimento de algumas coisas que nós já vimos, como as expressões, os comandos do pseudocódigo, por exemplo. Tá? Uma coisa importante nessa metodologia é o teste de mesa. Tá? O teste de mesa, tá? Eu pegando um algoritmo já pronto, tá? Eu posso entender o que esse algoritmo faz, tá? Fazendo um teste de mesa. Ele serve também dentro dessa metodologia aqui, tá? Para testar se o algoritmo que eu fiz, ou seja, o pseudocódigo que eu escrevi, está correto ou não. Como é que funciona então a engenharia reversa? A engenharia reversa é uma metodologia, tá? Que nos ajuda a entender alguma coisa, no caso, entender um algoritmo e também aprender a criar um algoritmo. A engenharia reversa funciona da seguinte maneira: eu parto de um algoritmo já existente, tá? E executo os passos da metodologia ao revés, ou seja, ao contrário. Eu faço o teste mesa, tá? Eu pego o pseudocódigo e transformo numa descrição narrativa. A descrição narrativa, a partir da descrição narrativa, eu vejo o que é entrada, o que é processamento, o que é saída. E a partir desses componentes todos, eu entendo o problema. Tá? Então é dessa maneira que funciona a engenharia reversa no caso da criação dos algoritmos, utilizando essa metodologia dos 7 passos. Tá? Vamos pegar esse algoritmo aqui, tá? Em que eu declaro 4 variáveis inteiras, leio 3, executo um laço de repetição aqui e faço esse teste aqui para escrever essa variável aqui. Para não ficar muito longo o vídeo, eu coloquei o teste de mesa no outro vídeo. Tá? Vão lá e deem uma olhada como é que foi feito o teste de mesa desse algoritmo aqui para entender melhor. Tá? Bom, então feito o teste de mesa, eu vou pegar esse pseudocódigo aqui e transformar numa descrição narrativa, ou seja, o inverso que a gente faz normalmente na metodologia. Então, olha aqui, ó, esse início e fim não tem representação nenhuma na descrição narrativa. Essa declaração de variáveis também, eu não declaro variáveis na descrição narrativa. O primeiro comando que eu vou transformar é o leia. O que faz o leia? Ele recebe alguma coisa, ele obtém alguma coisa. No caso, ele está obtendo 3 valores, tá? E esses valores são inteiros, estão declarados aqui, ó, x, y, z, são valores inteiros. Então, o primeiro comando da minha descrição narrativa é receber, obter, pegar 3 valores inteiros. Tá? Segundo comando, isso aqui é um laço de repetição. O laço de repetição ele, através de uma variável de controle, ele inicia num ponto e vai até outro. Como não tem o passo aqui, ele vai de 1 em 1. Então eu vou repetir esse comando que está aqui dentro, desde x até y, utilizando essa variável n aqui de controle. Aqui dentro o que eu faço? Esse C, ele testa C. Essa condição aqui é verdadeira. A condição é essa: n mod z igual a 0. O que é o resto de um número? O resto da divisão de um número por outro ser igual a 0? É que esse número é múltiplo do outro. Por exemplo, se eu pegar 10 e dividir por 2, o resto é 0. Isso quer dizer que 10 é múltiplo de 2, correto? E o último comando aqui é o escreva n, ou seja, eu vou mostrar esse valor n. Então,
a minha descrição narrativa é essa aqui. Eu vou receber 3 valores inteiros, eu vou fazer um laço de repetição, tá? em que uma variável n vai começar no x, vai de 1 em 1 até o y. Tá? E se esse n aqui for múltiplo do z, ele mostra esse n aqui. Essa aqui é a minha descrição narrativa, que representa esse pseudocódigo que nós estamos analisando. Tá? Agora, a partir da descrição narrativa, eu vou descobrir o que é entrada, o que é saída, o que é processo. Ora, quando eu falo em recebo, isso são entradas. Então, x, y e z são as entradas, são esses 3 valores. No caso, esse x vai representar o início do meu intervalo e y vai indicar o final do meu intervalo. E esse z vai ser o número que eu vou dividir para ver os múltiplos dele. Correto? Então, através aqui desse recebo, eu defino quais são as minhas entradas. O que são minhas saídas? É o que o meu algoritmo mostra. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar esse n. O que é esse n? Tá? Esse n são os múltiplos do valor, os múltiplos de z, que estão entre x e y. Tá? Por exemplo, se eu pegar os múltiplos de 2 entre 1 e 10, vai ser o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, certo? Qual é o processo que eu posso inferir daqui? O processo é o seguinte: eu tenho que gerar uma sequência que começa em x e vai até y, e eu tenho que testar esse número, tá? Se ele é múltiplo de z. Como é que eu testo se um número é múltiplo do outro? Eu vou dividir esse número por esse outro, e se o resto da divisão for igual a 0, é porque ele é múltiplo. Então, essas que são as entradas, a saída e o processo, tá, descrito nessa narração aqui. E, finalmente, com esses elementos, eu posso dizer qual é o problema, ou seja, qual seria o enunciado, tá? O que resolve esse meu algoritmo? Esse meu algoritmo, ele mostra os múltiplos de z entre x e y. É isso que faz esse algoritmo que eu apresentei aqui no início, certo? Então, eu descobri isso aí através da engenharia reversa. Peguei o pseudocódigo, eu devia ter feito um teste mesa, eu tenho até no próximo... na próxima sequência, no próximo vídeo, eu vou mostrar o teste mesa. Vocês devem fazer o teste mesa para entender bem, tá, o que faz um algoritmo. Mas depois, eu peguei o pseudocódigo, transformei ele em descrição narrativa, peguei a descrição narrativa, transformei em entradas, saídas e processos, e a partir de todos esses elementos, eu descobri o que faz o algoritmo, ou seja, qual é o problema que ele resolve, que é mostrar os múltiplos do número z entre o número x e o número y. Tá? Então, isso que é engenharia reversa. Eu vou partir de um pseudocódigo testado e vou fazer os passos ao contrário. Ou seja, eu primeiro vejo qual é a descrição narrativa, depois eu vejo quais são as entradas, processo e saída, e daí que eu vou ver qual é o problema. Tá? Então, a engenharia reversa vai ser útil para a gente entender um algoritmo já pronto, e quanto mais algoritmos prontos a gente entender, melhor vai ficar a maneira com que a gente vai desenvolver novos algoritmos. Então, essa é uma técnica, tá, para a gente aprender algoritmo, para aprender a desenvolver algoritmos. Pessoal, não deixem de ver a próxima parte desse vídeo, que tem o teste de mesa desse algoritmo que eu acabei de mostrar. Então, bom estudo!